Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todos os domingos, final da tarde, desde 2016. Já estamos com 8 anos de peregrinação, há vários meses, com um propósito bem ousado, bem ambicioso, meditar os 150 salmos, versículo por versículo, com os padres da Igreja. Já estamos no Salmo 3º, o programa anterior terminou no seu segundo bloco, comentando com os padres da Igreja o versículo 6. Remeto você para a explicação, comentário particularizado dos versículos anteriores aos programas anteriores. Leio o versículo 6, com o qual terminamos o programa da semana passada. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Somente para recordar, é sempre bom lembrar que o Salmo 3º foi redigido pelo próprio rei Davi. Num contexto muito sofrido, ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão odiava o seu pai, queria vê-lo morto e, fugindo, Davi, fugitivo, redige esse salmo. Agora vamos ao versículo 7. Com a palavra, o rei Davi. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. A frase, portanto, nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim, traduz primeiro isso. A resistência ao rei é tremenda, mas ele não teme. Ele não retroage em nenhum momento desse seu propósito. Eu sou o rei de Israel e pronto. Meu filho que me odeia, eu, por outro lado, não sinto nada contra ele. Tanto é que várias vezes Davi dizia, não matem o meu filho, tragam o meu filho, etc. Quando ele recebe a notícia da morte de Absalão, ele chora feito um louco. Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Mesmo sabendo que o filho era o seu mais cruel e implacável inimigo, ele amava o filho. Ele não teme em nenhum momento perder o trono. Ele sabe que não vai perder, sabe que Deus é o seu sustento, que é a sua força. Aqui, nesse versículo, nós temos uma constatação dolorosa. O número de pessoas que quer ver o rei destronado não é um número pequeno, é um número grande, mas ele não teme nada. Explicando esse versículo, primeiro, Santo Agostinho, com a palavra o grande doutor da Igreja. Nada temo diante desta multidão de povo. Consta no Evangelho ter sido grande a multidão ao redor do Senhor, padecente e crucificado. No relato do translado de Nosso Senhor, da sua passagem, do local do seu suplício, do seu flagelo, da sua flagelação, quando ele recebe chicotadas, quando ele é coroado de espinhos, quando escarnecem de Nosso Senhor, enfim, e se lhe impõe a cruz para ele carregar, não é dito que durante o trajeto a multidão insultava Nosso Senhor, mas durante o seu julgamento, sim. Soltem Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Os outros impropérios não são ditos, nem era necessário dizer, mas nós podemos imaginar essa multidão vociferando contra Nosso Senhor. Multidão em termos, não creio que essa quantidade de pessoas ultrapassasse o número de 500 pessoas. De qualquer forma, é um número considerável se levarmos em conta que Jesus tantas vezes pregou, realizou milagres em Jerusalém e agora essa mesma multidão, beneficiada com tantos prodígios de Nosso Senhor, se volta contra ele, proferindo impropérios, querendo que Barrabás
um sicário, confesso, um ladrão perigosíssimo, fosse solto enquanto que Jesus fosse crucificado. Então, esse versículo diz respeito, em forma poética, mas também dramática, quase que histórica, a respeito do sofrimento de nosso Senhor. Jesus permanece imparcial, não toma posição, podia pedir ao Pai que mandasse os anjos para livrá-lo, ele mesmo diz, mas não emite nenhum sinal de resistência, está como um cordeiro manso diante dessa multidão, absolutamente calado, absolutamente impotente, absolutamente sem querer exercer o poder dele, que é poder infinito, porque ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Aliás, convém citar agora um texto do Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 27, de 39 a 42, que é um texto que ilustra muito bem o sentimento de nosso Senhor, que é traduzido aqui nesse versículo 7 do Salmo 3. Repitamos o versículo 7. Nada temo diante desta multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Qual a passagem dos evangelhos sinóticos que mais nos faz lembrar desse versículo 7? Ou dito de outra forma, o versículo 7 do Salmo 6, do Salmo 3, nos remete a qual passagem da paixão de nosso Senhor? Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: Tu, que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. É o cúmulo do deboche, é o ápice do escárnio, é a suprema injúria a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem, Jesus está na cruz, e ali, naquele seu tormento, ele é atormentado também por essas provocações insanas, escárnio. Jesus, ouvindo esses insultos todos, e não responde com uma única palavra. Agora, nós vamos, concluindo a explicação desse versículo 7, pedir a São Jerônimo que nos ajude ainda a compreender melhor o que Deus Todo-Poderoso quer dizer com esse versículo 7. Nada temo diante desta multidão de povo. Não somente Davi pode dizer isso do exército de Absalão, também pode dizê-lo o Senhor dos judeus, que murmuram contra ele e clamam: a morte, crucifica-o! O Senhor, sofrendo, gemendo, chorando, e depois, no ápice desse tormento, que é a sua agonia, quando ele já está moribundo, sem forças, prestes a entregar o seu espírito, identifica-se plenamente com essa expressão do versículo 7, nada temo. Ninguém na face da terra consegue descrever com palavras, por mais habilidosas, por mais profundas, por mais eloquentes, por mais raras, por mais encantadoras que pareçam, ninguém sofreu o que Jesus sofreu. Ninguém pode dizer, a dor foi desse tamanho. Jamais. Nós somos criaturas e a dor de Deus, ainda que fosse uma picada no corpo de nosso Senhor, seria o sofrimento no corpo dele, na alma dele,
mais intenso do que qualquer sofrimento de qualquer pessoa na face da terra, ainda que esse sofrimento tivesse demorado a vida inteira dessa pessoa. Porque a vítima é inocente, porque a vítima é pura. Mede-se a dor de uma pessoa não somente pela duração do tempo desse sofrimento, mas à luz da fé, pela pureza da vítima. Ninguém pode, portanto, esgotar com palavras, ainda que essas palavras estejam na Bíblia, e acho que as palavras mais profundas a respeito do sofrimento do Senhor estão no quarto canto do servo sofredor, Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 12. Em todo caso, nada temo. Um sofrimento tremendo e uma confiança também tremenda. Um sofrimento indizível e uma entrega e um abandono incondicionais ao coração do Pai. De fato, foi muito bem escolhida a última frase de Jesus: tudo está consumado e em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui está a prova bíblica, aqui está a frase de nosso Senhor que ele quis pronunciar por último, que denota precisamente o que está no começo do Salmo 3, versículo 7, nada temo. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para, com Santo Agostinho, 2 vezes, compreender a riqueza desse versículo. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, o programa Luz da Vida, continuando a meditar o Salmo 3. O Salmo 3 foi redigido por uma pessoa que é muito cara a nós. Ela se identifica no versículo 1, já comentado, Davi, quando fugia do seu maior inimigo. E adivinhem quem era o maior inimigo de Davi? O seu próprio filho, Absalão, que trouxe muito sofrimento para o rei, que, por outro lado, o amava. A notícia da morte de Absalão, e Absalão morreu no campo de batalha, fugindo do exército de Davi, praticamente derrotada a tropa de Absalão, ele fugiu num cavalo. E aí, por ter uma cabeleira grande, ele inadvertidamente tinha à frente uma árvore. E o cabelo dele ficou pendurado na árvore. Ele ficou pendurado. O animal foi embora e ele ficou pendurado. Aí chegou um general de Davi, desobedecendo a ordem de Davi, que foi muito claro: não matem o meu filho, não matem Absalão, não tirem a vida de Absalão. O general foi lá e matou Absalão. Quando Davi recebe a notícia da morte do seu filho, o homem entra em prantos. E as escrituras dizem dessa forma, que ele gritava no palácio: Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Os lamentos de Davi denotam, sem dúvida alguma, que ele amava profundamente o seu filho, apesar de o seu filho o odiar com um ódio mortal. Muito bem, agora nós chegamos a um versículo, o versículo 8, que eu peço a máxima atenção de vocês. Esse salmo, pelo menos esse versículo, se chama um versículo imprecatório. O que é algo imprecatório? O que são os salmos imprecatórios? Imprecar significa desejar o mal para uma pessoa. Desgrace a vida dessa pessoa, Senhor, prejudique a vida dessa pessoa, Senhor, etc, etc. São os salmos imprecatórios. Ora, uma pergunta: nós cristãos podemos rezar os salmos imprecatórios? Primeiro, vamos ler o versículo 8. Peço a você que não conhece esse salmo que fique sentado para não cair de costas. Não vai se estatalar no chão, não, pelo amor de Deus. Mas o versículo que vai ser lido agora
talvez choque você. Primeiro a leitura, depois vamos situar a leitura no contexto e depois nós vamos verdadeiramente entrar na interpretação cristã que se deve dar a esse versículo que, ao pé da letra, à luz da nossa fé, não pode ser interpretado, ou seja, não pode ser entendido literalmente. Aí é que vão entrar os padres da igreja. Aí você vai entender, dentre outros tantos exemplos, por que é importante você ler a Bíblia com os padres da igreja. Porque a interpretação que eles dão é simplesmente formidável, é simplesmente admirável. Mas primeiro, vamos nos assustar. Porque para a gente entender a Bíblia, é bom primeiro ter um bom susto. Não fique chocado, mas o texto é esse. Lá vai. Levantai-vos, Senhor. Salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores. Aqui nós temos, e é o primeiro de todos os 150 salmos, a primeira frase que choca uma pessoa imbuída do Espírito do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo, poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai, rezai pelos que vos maltratam e perseguem. Portanto, todo o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Ora, isso significa que o critério de interpretação do Antigo Testamento é o Novo e não o contrário. Em Mateus capítulo 5, nosso Senhor Jesus Cristo diz várias vezes: ouvistes o que foi dito aos antigos? Isso. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Portanto, qualquer interpretação que se dê a qualquer passagem do Antigo Testamento é a partir de Cristo. É no Espírito de Cristo. Que, porém, disse de forma muito clara: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Logo, essa frase chocante, incompatível se interpretada ao pé da letra com a frase de Jesus, amai os vossos inimigos, essa frase deve ser interpretada não como algo abolido. Jesus não veio abolir essa frase. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. A perfeição dessa frase chocante, cuja interpretação literal não pode ser admitida no Novo Testamento. A perfeição dessa frase é Jesus. Mas então, o que é que significa ferir no rosto todos os que me perseguem? Se isso não é interpretado ao pé da letra, já que nós somos cristãos, já que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Então entra a genialidade de Santo Agostinho. Levantai-vos, Senhor. Salvai-me, ó meu Deus. Não é a um Deus adormecido ou prostrado que se clama, levantai-vos. Mas é costume das Sagradas Escrituras atribuir a Deus aquilo que Ele faz em nós, embora não em todas as passagens, e sim onde tal se pode dizer de maneira conveniente. Por exemplo, diz-se que Ele fala quando por sua graça falam os profetas, ou os apóstolos, ou algum pregador da verdade. Daí a palavra, procurais uma prova de que é Cristo que fala em mim? Não declara falo quando Ele me ilumina e ordena, mas atribui a própria fala àquele por cujo dom falava. Ou seja, quando a gente diz levantai-vos, Senhor, a gente não está dizendo que Ele é molenga, que Ele está dormindo, que Ele está inconsciente, que Ele está impotente. Ele simplesmente, ao dizer levantai-vos, Senhor, significa haja, Senhor, intervém, Senhor, na minha vida. Diz a maneira humana, Deus não está deitado, Deus não está dormindo. Diz o Salmo 120, não dorme nem cochila
aquele que é o guarda de Israel. Isso para explicar a primeira parte do Salmo, levantai-vos, Senhor, do versículo, levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. O levantai-me aqui é sinônimo de salvai-me, ou seja, intervém, Senhor, para me dar a salvação. Agora vamos a Santo Agostinho explicando precisamente o que significa ferir no rosto todos os que me perseguem. Feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores, isto é, quebraste os dentes aos pecadores, porque feriste a todos os que me hostilizam. O castigo dos inimigos consistiu em terem os dentes quebrados, quer dizer, as palavras dos pecadores, que dilaceravam com injúrias o Filho de Deus, foram anuladas, reduzidas a pó. Por dentes, entendamos, as palavras maldizentes, às quais se refere o apóstolo. Mas se vos mordeis, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. É possível também dar a dentes dos pecadores a acepção de príncipes dos pecadores, por cuja autoridade alguém se separa da sociedade dos honestos e se incorpora, de certo modo, aos que vivem mal. Opostos a tais dentes são os da Igreja, por cuja autoridade os fiéis se apartam dos erros dos gentios e de várias seitas e se transferem para a Igreja. Corpo de Cristo. Com estes dentes, Pedro recebeu a ordem de comer dos animais imolados, isto é, de matar nos gentios o que eles eram e transformá-los no que era o próprio Pedro. Desses dentes da Igreja se disse: teus dentes são como um rebanho tosquiado que sobe do lavadouro, cada ovelha com seus gêmeos, nenhuma delas sem cria. São os que mandam com retidão e vivem conforme os que ordenam, praticam o preceito. Brilhem vossas obras diante dos homens, para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Impressionados pela autoridade daqueles por cujo intermédio Deus fala e opera, os homens acreditam. Separados do século, ao qual se haviam conformado, passam a ser membros da Igreja. Com razão, esses intermediários chamam-se dentes, semelhantes a ovelhas tosquiadas. Largaram o peso das preocupações terrenas e, subindo do lavadouro, da ablução das imundícias do século, pelo sacramento do batismo dão à luz gêmeos. Praticam efetivamente os dois preceitos dos quais se afirmou: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, e ao próximo como a si mesmos. Entre eles não existe estéreo, visto produzirem tais frutos para Deus. Neste sentido se entende: quebraste os dentes aos pecadores, a saber, aniquilastes os príncipes dos pecadores, ferindo a todos os que me hostilizavam sem motivo. Segundo a narrativa evangélica, perseguiram-no os príncipes, enquanto a multidão de posição inferior o honrava. Vejam que explicação bonita no sentido espiritual. Ferir no rosto todos os que me perseguem, ou seja, o intento de vocês vai ser malogrado. Vocês não vão conseguir o que querem. Vocês queriam a minha morte? Deus vai ferir vocês no rosto, ou seja, vai ressuscitar Jesus. Vocês se frustrarão porque o que vocês esperaram conseguir não vão alcançar. O tiro vai sair pela culatra. Meu filho vai ressuscitar. Quebrais os dentes dos pecadores. Dente tem relação com a palavra. A maldição que eles fizeram, o desejo, eles vociferaram e vão se calar com a ressurreição de Jesus. Está terminando mais um encontro, belíssima interpretação espiritual de Santo Agostinho. Até o próximo domingo, se Deus quiser.